Olá, tudo bem? Me chamo Lucas, estou aqui para falar um pouco sobre a banalização de alguns assuntos, sobre como TDAH, ansiedade, enfim, coisas relacionadas. É um ponto de alerta esse assunto, nós devemos evitar se autodiagnosticar e dar realmente relevância para aqueles que são diagnosticados. E aí, uma pergunta que não quer calar. Será que nós realmente estamos mais doentes ou entramos numa sinuca de bico com hábitos diários que nos faz adoecer? Existe uma questão de aumento do diagnóstico, né? O diagnóstico aumentou, né? Então, quer dizer, existe no mundo que a gente está, com a internet, com o celular, né? Logicamente a questão da atenção, ela está crítica, né? Você fica jogando videogame ou vendo coisa no celular, é lógico que a sua concentração diminui, né? Então as crianças desde cedo são criadas com celular. Isso aumenta a questão do déficit de atenção, né? Por outro lado, existe o interesse das indústrias farmacêuticas de aumentar, né, que esse diagnóstico seja hipervalorizado. Quando uma criança tem um problema, os pais normalmente se sentem uma certa culpa daquele problema que a criança, afinal, veio deles, né? Aí quando se coloca uma doença, TDAH, né, que tem um remédio que pode ajudar, o problema é uma doença da criança, a família se desresponsabiliza. Então, quer dizer, não é uma pergunta, né? Quando você vê uma criança, normalmente o diagnóstico ele vem da escola, que a criança não está prestando atenção na aula, não, né, fica agitado o tempo todo. Ninguém pergunta se a aula está interessante, se o professor é empático, né? Ninguém pergunta como é que é a relação da criança com a família, como é que é entendeu, a relação deles, se eles olham para a criança, se eles cuidam da criança. Então, por um lado, os pais eles se sentem, tem a questão da culpa, né? Por outro lado, a criança também pode ser o para-raio da família, né? Então tem vários pais e mães que adoecem a criança, né? Então, quer dizer, aquela questão, então coloca o problema na criança. Essa criança é hiperativa, essa criança tem transtorno de déficit de atenção, e porque a criança está fazendo aquilo tudo para chamar a atenção do pai, porque o pai e a mãe não dão atenção devida à criança, né? Então a criança está ali querendo fazer alguma coisa, por favor, olhe para mim, né? Então, isso daí é uma questão muito séria. Então, é muito mais fácil você ter um remédio do lado de fora, né, que seja uma coisa que você compre. Então, vou comprar a solução para a minha vida. E a vida não tem remédio, né? O remédio da vida é viver, é evoluir. Os remédios eles podem ajudar a determinadas situações, né, para você viver melhor aquela sua dificuldade. Uma das questões mais sérias, mais graves que eu vejo nesse debate é quando a nossa identidade se confunde com o diagnóstico, como se o diagnóstico fosse maior que a singularidade do indivíduo, da pessoa, do sujeito. O que o Dr. Antônio Aranha tem a dizer a respeito? O problema do diagnóstico é que exatamente quando você tem um sofrimento e você se sente perdido dentro daquele sofrimento, quando você dá um nome, um diagnóstico, aquele diagnóstico é um continente. Ele dá uma contenção àquilo. Então eu me identifico, né? Eu sou esquizofrênico, né? Então, quer dizer, eu não sou uma aberração, eu tenho um diagnóstico, eu tenho um nome, né? Isso tem um efeito positivo para a pessoa. Por outro lado, esses diagnósticos viram estigmas. Então a pessoa assim, se apresenta: prazer, eu sou TDAH, né? Eu sou autista, eu sou esquizofrênico, eu sou deprimido, eu tenho transtorno bipolar. É o cartão de visita da pessoa, a pessoa se identifica com a doença. E o que a gente chama de doença, na verdade, é uma prova evolutiva da pessoa, né? Então, quer dizer, por que a pessoa tem aquilo lá?